precisa entender esse assunto, a gente precisa amadurecer nesse assunto, porque às vezes o diabo olha para mim e para você e sabe, ele não vai adulterar, ela não vai mentir, não vai matar ninguém, não vai prostituir. Como é que eu faço para derrubar essa pessoa? É a hora que ele prepara ciladas contra nós, e às vezes nós já estamos no meio da cilada, mas a gente não acha que é tão sério assim. E hoje nós vamos estudar um assunto chamado mágoa, ressentimento, rancor, vingança, ira, ódio. Está tudo no mesmo rumo, e tudo isso são armadilhas do diabo que ele usa contra nós. E muitos de nós já estamos enlaçados nessas armadilhas, e talvez nós não entendemos o porquê muitas coisas ainda não aconteceram para nós. É porque estamos presos. É mais ou menos assim, imagine a cena de um ladrão entrando dentro da sua casa, lhe amarrando, e você querendo expulsar ele da sua casa. Você está amarrado. Existe a possibilidade de você amarrado expulsar o ladrão? Dá, pessoal? Você está amarrado, ele entrou na sua casa e lhe amarrou. Como é que você expulsa o ladrão? Amarrado. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Como é que nós vamos expulsar o diabo se a gente está amarrado? Você consegue entender a linha de raciocínio? Se ele nos pegou na cilada, como é que a gente bota ele para correr? Não tem condição. Então hoje eu quero falar com você sobre mágoa, sobre ressentimento, ira, rancor. Nós precisamos crescer nesse assunto e não deixar mais o diabo grudar a gente, amarrar a gente, prender a gente. Abra sua Bíblia por gentileza. Nós vamos começar em Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo 12. Hoje nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, pessoal. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia. Tem muita coisa que eu quero ensinar para você hoje. Você precisa aprender sobre isso. Isso. Romanos capítulo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Então vamos lá. A carta de Paulo aos cristãos que estavam em Roma, ele estava tratando esse assunto com eles. E quando chega no verso 17, diz assim: capítulo 12, verso 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vamos ler de novo. A ninguém torneis mal por mal. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre vingança, sobre o desejo de ver alguém que lhe fez mal passando pela mesma maldade que lhe fez. Às vezes o diabo usa situações, usa pessoas para nos ferir, para que a gente permita crescer dentro de nós essa maldade. Lógico e evidente que às vezes nós não temos coragem de abrir a nossa boca e falar que desejamos mal àquele que nos fez mal. No entanto, quando essa pessoa acaba passando algum momento difícil na vida dela, a primeira coisa que a gente fala é: Deus é justo, Deus é fiel. Olha aí, me fez tanto mal, olha aí, bem feito. Não pode mexer com homem de Deus, com mulher de Deus. Aí a gente já começa a se encher. Mas a verdade é que você, dentro de você, tem uma maldade aí dentro, ao ponto de você ficar feliz com a desgraça dos outros.
com a infelicidade dos outros, principalmente quando esse outro é alguém que lhe fez mal, e você fica ali torcendo. Irmão, nós não podemos ser assim, porque o fato de nós nos alegrarmos com o sofrimento de alguém, não interessa quem seja, até mesmo de pessoas que no decorrer da nossa caminhada nos feriram, o fato de eu ficar feliz com o sofrimento de alguém mostra que existe maldade aqui dentro. E eu me igualei exatamente àquela pessoa, porque da mesma forma que essa pessoa me fez mal, eu permiti que esse mal também crescesse em mim, e eu também desejei o mal a esta pessoa. Você consegue compreender isso? Que diferença faz? Um praticou o mal, o outro está permitindo o mal crescer dentro dele. Daqui a pouco isso também vai ser externo. Jesus já havia explicado sobre esse assunto, dizendo que a boca, não só a boca, mas as nossas atitudes procedem do nosso coração. Jesus disse que o que nós falamos procede daqui, do que está plantado aqui dentro. A boca fala que o coração está cheio, mas não só a boca, mas as nossas atitudes mostram o que está aqui dentro também. Então as pessoas não perceberam, porque às vezes se acham um pouquinho acima da média, porque não adulteram, porque não matam, porque não prostituem, porque talvez não mentem, mas existe um desejo mal dentro da pessoa, torcendo para que o outro quebre a cara. Ele não quis ouvir, ela não quis ouvir, bem feito. Era bom que fosse mais pesado, era bom que sofresse mais para ver se aprendesse. Olha que nível nós chegamos, deixando o diabo armar essas ciladas, e nós, para proteger o nosso ego, porque a gente não quer estar por baixo, porque é assim que a gente se sente quando somos feridos, quando somos maltratados. A gente não quer ficar por baixo, por isso a gente deseja o mal para aquela outra pessoa também, para que ela esteja tão baixo quanto cada um de nós estamos, para que ela sinta na pele que doeu, então ela tem que sofrer também. Então a gente tem que tomar cuidado. Paulo está dizendo: ei, você não pode desejar isso, querer pagar o mal com o mal, você não pode agir desta forma. Ele orienta assim, e ele segue ainda dizendo assim, verso 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E verso 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vou ler de novo, verso 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Para um pouquinho por aí, olha aqui para mim, deixa eu explicar isso aqui para você. Paulo está dizendo: olha, eu sei que existem situações na vida de vocês que nem sempre a paz depende de vocês, mas se a paz depender de vocês, tenha paz com todo mundo. Existem situações que a pessoa parece que ela gosta de viver na guerra, na briga, ela gosta de viver machucando e sendo machucado. Mas se houver alguém que tem uma consciência e depende dele para ter paz, como diz o ditado aí fora, quando um não quer, dois não brigam. Então, se depende de nós para ter paz com todo mundo, rapaz, eu ponho até uma pedra. Rapaz, bora esquecer o que aconteceu? Bora esquecer. Você falou besteira, eu também falei besteira, a gente está com a cabeça quente. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar quieto esse negócio? Vamos pôr uma pedra aqui? Quer dizer, se depende de você, põe a pedra logo. Não deixa o negócio crescer. Mas tem gente que não, em vez de colocar a pedra, quer cavar para ver o que tem lá embaixo. Irmão, você vai ver coisa. Não faça isso. Seja aquele que põe a pedra e esquece. Não, rapaz, vamos esquecer. Me perdoe aqui, em nome de Jesus. Eu estava meio alterado, me perdoe. Falei besteira aqui, me perdoe em nome de Jesus. Não vou falar mais, acabou. Vamos ficar bem nós dois? Vamos ficar de bem? Pronto, acabou.
É assim que Deus esperava. É isso que Paulo está dizendo. Se for possível, depende de você, depende. Então tenha paz. Pastor, não depende de mim. Eu já tentei falar para a pessoa: olha, vamos pôr uma pedra aqui, vamos esquecer esse assunto, e a pessoa fica remoendo. Aí, nesse caso, a gente se afasta. Deixa a pessoa lá. Ela quer remoer, remoa sozinha. Aí a gente se afasta. Porque você quis pôr a pedra, você quis pôr um ponto final naquela situação e a pessoa não quis. É nesse caso que a gente se afasta e só oramos. Deus tenha misericórdia. Porque eu estou querendo apagar essa chama, esse fogo, mas tem alguém querendo acender cada vez mais. Não sossega. É que nem aquelas pessoas que quando começa a brigar, irmão, a pessoa fala: tá bom, aí sai de um cômodo, vai para o outro, e a pessoa vem atrás. Não, porque não sei o que. Aí a pessoa sai desse cômodo, vai para o outro, e a pessoa vem atrás. Não, porque não sei o que. Rapaz, já sossega, pelo amor de Deus. Já falou o que tinha que falar. Vai adiantar ficar falando o dia todo? Buzinando o dia todo? Então, se depende de você, põe a pedra, acabou. Põe a pedra. Sabe o que o Espírito Santo quer promover através dessa mensagem hoje? Você não vai terminar o ano magoado com ninguém. Nós vamos terminar o ano com o coração limpo. O povo de Deus precisa terminar esse ano com o coração limpo. Se você tem algo contra alguém, nós vamos se acertar. Esse negócio da gente ser irmão e estar magoado com o outro, rejeitando o outro, chateado com o outro, a gente precisa ser maduro o suficiente para chamar: ei, irmão, vem cá, a gente precisa se acertar aqui. Você passa por mim, eu já estou virando a cara, já não quero falar muito com você. Vem cá, vamos ser maduros o suficiente para a gente sentar e conversar. Olha, naquele dia que tu me falou aquele negócio lá, eu não gostei. Eu não sei qual foi a sua intenção, mas eu interpretei desta forma. Não gostei, vamos se acertar aqui. Vamos ficar de bem, vamos pôr uma pedra. Mas tem gente que quer remoer isso e não percebeu que isso é uma cilada do diabo. E eu vou apontar para você, vou provar para você que esse negócio de mágoa, de ressentimento, de rancor, é uma armadilha do diabo. A ideia é não só você perder com os homens aqui na terra, mas é perder com Deus também. Eu vou provar isso para você na Bíblia. Então você tem que sair dessa situação onde nós ficamos indiferentes. Nós temos que sair dessa situação. Tem algo para resolver, depende de você, vai lá e põe a pedra. Resolva logo. Por que, pastor, tem que resolver logo? Deixa eu te mostrar. Efésios capítulo 4. Por que tem que resolver logo, pastor? Vamos lá, vou te mostrar. Efésios capítulo 4. Você conseguiu achar Efésios, pessoal? Efésios capítulo 4. Pastor, qual verso? Verso 26. E diz assim, queridos, todos acharam? Efésios 4, verso 26. E diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos ler de novo. Irai-vos e não o que, pessoal? Pequeis. Para um pouquinho por aí, vamos entender. Você percebe que Paulo está ensinando aqui através do Espírito Santo que a ira às vezes ela vem, e isso é comum. Ninguém tem sangue de barata. Tem situação que a gente fica chateado, tem situação que magoa a gente, que maltrata a gente. Só que a Bíblia está dizendo: olha, a ira é comum, ela vem, você é ser humano, mas não pequeis. O que seria o pecado quando a ira vem, pastor? O pecado é quando você sai do controle, quando você fala o que não era para falar,
quando você grita, quando você xinga, quando você maltrata, você está pecando bem aí. Enquanto a ira veio, porque tem situação que irrita a gente, que chateia a gente, está tranquilo. O negócio é quando você se deixa dominar pela ira e peca, fala o que quer e ouve o que não quer. E é aí que tá, é aí que reside o problema, é a cilada. É aí que o diabo está armando uma arapuca para você, porque ele sabe que tem situações que te irritam, ele usa pessoas para te irritar, para que você peque. Quem está entendendo aqui, pessoal? A ira é normal, porque nós somos seres humanos, mas você tem que tomar cuidado para não pecar. Eu posso sim conversar com a pessoa, eu posso demonstrar que eu estou chateado com a pessoa, e isso não é desumano, isso é normal. Não é porque a gente é crente que não tem nada que a gente não fique chateado, tem coisa que chateia, e a gente vai ter que tratar com essas pessoas, as pessoas vão perceber, ele está chateado, ela está chateada, não gostou, e não gostei mesmo, e é assim que tem que ser. Mas eu não posso é pecar, humilhar a pessoa. Eu vou aproveitar a ocasião que eu estou irado, já estou por aqui, tem umas verdades que eu quero falar. Peraí, deixa eu vomitar essas verdades. Ei, não, você vai pecar, você vai cair na armadilha. Não faça isso, não faça isso, não é hora de fazer isso. Então existem situações que nos iram, mas Deus está falando para nós: não peque. E como é que eu faço para não pecar, pastor? Primeiro, nós não devemos agir pela ira. O que eu preciso fazer é isso aqui. Ele continua dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Depois ele fala o que sobre a ira? Não se ponha o sol sobre a vossa, ainda no verso 26, tá, pessoal? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso, pastor? Não leve essa ira para o próximo dia. Não durma com essa raiva dentro de você. Não durma com esse ressentimento, esse rancor dentro de você. Se você levar para o outro dia, isso vai crescer. E vai ganhar proporções que a gente não vai conseguir segurar depois. E deixa eu te falar uma coisa: a mágoa, a ira, o rancor, ele muda a gente. A pessoa magoada já fecha a cara, já percebeu? Já fecha a cara, já não consegue mais ser uma pessoa doce, gentil, educada, já começa a responder mal, já fica mais áspero. Irmão, é quase que imperceptível, é quase que não tem como não olhar para a pessoa e falar: está chateado. Você olha, bateu o olho e você percebe, está chateado. A mágoa transfigura a gente, o rancor transfigura você, a ira transfigura você. Lá em São Paulo tem um termo, não sei se aqui existe esse termo, que o pessoal fala assim: ele está com sangue nos olhos. Tem esse termo aqui? É quando a pessoa está tão irada. E de fato tem algumas pessoas que quando elas estão iradas, parece que até o globo ocular dele fica vermelho. O negócio fica sério. Você fala: rapaz, isso aí está doidão. Sangue nos olhos. Está com raiva. Está chateado. Porque a mágoa transfigura as pessoas. Ela retira todo o seu brilho. A pessoa é contente, alegre, sorridente, mas aí, por causa da ira, por causa da mágoa, por causa do rancor, acabou o brilho, acabou. A pessoa se fecha, acabou, está chateado, não tem o que se fazer. Todas as suas qualidades desaparecem por causa da mágoa e do ressentimento. Você entende por que o diabo investe para nos magoar, para nos chatear, para nos deixar ressentidos? Porque a ideia dele é fazer você perder as suas qualidades, perder a sua alegria, perder a sua paz.
O ressentimento faz isso com a gente. E é isso que Paulo está dizendo. Então não leve isso para o dia seguinte. Não faça isso. Você vai precisar entrar diante de Deus. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, sobre quando nós não conseguimos se livrar da ira, da amargura, do ódio, do rancor, da mágoa. O que a gente precisa fazer quando a gente está nesse estágio, onde está doendo demais? Mas aqui a princípio Paulo está dizendo, não é para você levar isso para outro dia. Se resolva naquele mesmo dia. Não deixe isso protelar não. Não deixe isso crescer não. E aí ele vai explicar uma coisa. Qual é a ideia do diabo? É ganhar espaço. Por isso existem situações que nos iram, que nos irritam, para que a gente saia do espírito, carregue essa ira para o dia seguinte, e depois desse dia para a semana seguinte, quando vai ver para o mês seguinte. Quando vai ver, irmão, a pessoa não fala com o próprio irmão há 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não fala com o pai, com a mãe. Já arrasta para 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Está de mal. Era assim também na sua época quando você era mais jovem? Tô de mal, corta aqui. Era assim também? O que é isso, pastor? É você carregar a ira para o dia seguinte. Eu conheci um caso que o rapaz ele tinha raiva de todos os irmãos. A família toda se afastou dele porque ele falava muita besteira. Na ira ele não pensava, magoava as pessoas, acabou ficando sozinho. E ele só fazia as pazes com os seus irmãos quando alguém morria. E aí todo mundo ia para o velório, e inclusive ele, quando ele estava lá no meio do velório, aí era o jeito de se acertar. Ô rapaz, me perdoe e tal. Aí ele fazia as pazes com alguém. Mas só que ele estava magoado com todo mundo, estava chateado com todo mundo, e todo mundo estava chateado com ele. Eu falei, meu Deus do céu, até ele conseguir fazer as pazes com toda a família, quantos não vão ter que morrer? Você entende? Ele só faz as pazes na morte. Parece que a pessoa fica mais sensível, começa a refletir mais. O que é isso, pastor? Está levando a ira para um outro nível, está levando para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. E pasme você, tem muita gente que não fala com seus familiares há muito tempo, por causa de algo que foi feito e a pessoa nunca teve a capacidade de ir lá falar. Posso falar um negócio aqui? Posso falar? Você permite? Para de usar as redes sociais como indireta. Isso não é papel de homem de Deus, de mulher de Deus. Você tem alguma coisa para falar, fala direto para a pessoa. Mandar indireta no Facebook, no Instagram, status de WhatsApp, não vai resolver nada. Você quer resolver, fala para a pessoa, rapaz, você pode vir aqui, eu queria conversar contigo. Ou eu posso ir até onde você está? A gente precisa se acertar. Mas não, eu fico vendo a pessoa mandando mensaginha pelo WhatsApp, status, Facebook. Não dá nem direito de resposta a outra pessoa, e você não resolve nada. Pastor, o que é isso, pastor? Paulo vai dizer o que é isso. Quando você leva a ira para um próximo dia, quando você leva a mágoa para um próximo dia, você leva um ressentimento, um rancor para o próximo dia, o que é isso? Olha que ele vai falar aí, verso 27. Não deis lugar a quem? É por isso que ele está falando, olha, não deixa a ira aí para o próximo dia, porque se você deixar, você vai dar lugar ao diabo. Não deixa a ira avançar com você, não deixa a mágoa avançar com você, porque senão você vai levar essa ira para o próximo dia e vai dar lugar ao diabo. Agora nós percebemos o porquê que o diabo usou pessoas para nos chatear. Ele queria um lugar. Você está entendendo, sim ou não? O que o diabo queria? Um lugar.
que Paulo está dizendo? Não deis lugar ao diabo. Ele queria um lugar, e já que você não adultera, já que você não prostitui, já que você não mata, não rouba, o diabo falou: como é que eu vou derrubar esse cara? Como é que eu vou derrubar essa mulher? Já sei, vou usar situações que chateiam, que iram, que fazem essa pessoa ficar rancorosa. É isso que eu vou fazer, e eu vou ganhar um lugar na vida deles. Quem está entendendo aqui, pessoal? Só que aí ele avança dizendo: olha, o que tem que ser feito nessa situação? Aí ele dá um exemplo esporádico, ó, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Pastor, mas aí o Paulo não está mudando de assunto? Não, ele não está mudando de assunto, ele só está usando um exemplo esporádico para poder provar o que tem que ser feito. Ou seja, se ele está falando de mágoa, de ira, de ressentimento, e ele usa um exemplo dizendo: olha, é assim que vocês têm que fazer. É tipo assim: quem furtava, não furte mais. Em outras palavras, por causa da verdade que você entendeu, largue a coisa errada de mão. O assunto aqui é mágoa, é ressentimento. Então o que você tem que fazer? À medida que a verdade vem para você e você entende, faz que nem aquele que roubava, aquele que furtava. Não furte mais. Ou seja, se você tem mágoa, tire a mágoa. Ele está usando um exemplo esporádico só para poder ensinar o que nós deveríamos de fazer com relação a esse sentimento, essa ira, esse rancor que está dentro de nós. Nós devemos fazer que nem um cara que furtava, abandonar o roubo e se alinhar. É esse comportamento que Deus espera de nós com relação também a mágoa e ressentimentos. É o que Deus espera de nós. Você vai ver que ele não mudou de assunto. Eu vou provar para você, ele não mudou de assunto, ele só usou um exemplo. E ele continua dizendo, ó, verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Você vê que agora ele volta a falar do mesmo assunto. Ele não mudou. Ele está falando: olha, sabe qual é a razão de tudo isso? São palavras torpes, palavras impensadas, que você simplesmente solta. Lembra que nós acabamos de ler? Irai-vos, mas não. É na ira que a gente fala umas besteiras que não era para falar. E ele acabou de voltar para o assunto aqui, dizendo: ó, cuidado com palavras torpes, palavras impensadas, palavras que machucam. Cuidado. Se é para você abrir a sua boca, abra para edificar a vida de alguém, para ensinar. Use ocasiões que te iram para você poder ensinar a pessoa: ei, não faça assim. Eu sou um cristão, eu estou tolerando isso aqui, mas você está errado. Uma hora você vai pegar, que nem diz o pessoal maranhense, você vai pegar em fio pelado. Eu aprendi esse termo com vocês. É assim, né? Em fio pelado. Às vezes a pessoa pensa que a gente é crente e a gente é besta. E Paulo está falando: olha, quando essas situações acontecerem, abra a boca, mas não para ser estúpido, para ser grosso, para humilhar a pessoa. Não, não, não. Abra a sua boca para edificar, para ensinar para a pessoa: aí, não faz assim não. Graças a Deus sou maduro. Isso aí poderia ter machucado outra pessoa, isso aí poderia ter ofendido outra pessoa. Esse comportamento não está certo não. Não faça isso não. Eu não sei o que tem acontecido com os crentes de hoje, que eles têm medo de expressar o que realmente sentem. Tem crente que tem dificuldade de dizer não, de dizer não quero, não gosto. Ei, pare com isso aí. E fechar a cara mesmo. Ah, você não gostou? Não gostei. Mas você não é crente? Ué, e agora crente tem que tolerar tudo? Eu posso irar, eu só não posso pecar. Eu não posso pecar. Não te ofendi, não gritei com você, não falei palavrão, não te humilhei.
mas não gostei do teu comportamento, a gente tem que se acertar aqui. E é isso que Paulo está dizendo: ei, cuidado quando você abrir a boca, para não sair da tua boca palavras torpes, que criem ainda mais esse negócio, é sair esse ódio. Use a tua boca com sabedoria. Ele não sai do assunto, ele continua no assunto, e ele continua dizendo, verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em outras palavras, essa atitude de você falar sem pensar, você estar irado e pecar, levar sobre a sua vida a ira, o ódio, a mágoa para o próximo dia, tudo isso, dar lugar ao diabo, tudo isso entristece o Espírito Santo. Tudo isso entristece. Irmão, você já parou para pensar que a sua mágoa, o seu ressentimento, o seu rancor entristece o Espírito Santo? Eu não sei se você já tinha enxergado por esse lado. Talvez você só levava como algo normal. Todo mundo tem mágoa, todo mundo tem ressentimento. O que você não entendeu ainda é que essa mágoa, esse ressentimento, essa ira descontrolada vai fazer com que você entristeça o Espírito Santo. Isso se você foi selado. E ele ainda mantém o mesmo assunto, e olha que ele vai falar sobre o que acarreta essas mágoas e tudo mais. Verso de número 31. Toda amargura. Pastor, o que é amargura? Bom, no dicionário a palavra amargura eu fiz questão de escrever. A palavra amargura significa pesar, significa mágoa, significa tristeza, desprazer, angústia. A amargura representa tudo isso. A amargura representa a mágoa, rancor, ressentimento. O que ele fala? Toda amargura. Que mais? Ira, cuidado com essa ira que te faz pecar. Que mais? E cólera. O que é a cólera, pastor? Olha aqui para mim, deixa eu explicar. A cólera é quando aquele irmão está chateado com alguma coisa e ele não resolveu o assunto. Ele não resolve com quem tem que resolver. É mais ou menos assim: eu estou chateado com o Ronei, eu não resolvo com ele, e aí eu vou e procuro o Daniel e começo a falar: rapaz, o Ronei, ele pisou na bola comigo, o Ronei é um sem vergonha, o Ronei é isso e aquilo outro. Eu começo a sentar a lenha no Ronei. O que você acha dessa situação? Eu fico instigando ele até contaminar ele. Ele fala assim: realmente, esse Ronei não presta. Pronto, eu comecei a encolarizar o meu irmão, contaminei meu irmão. Mas isso não basta. Aí eu vou para o outro e faço a mesma coisa. Você está entendendo como que é? Eu fico disseminando. Eu não resolvo com meu irmão e eu fico disseminando, querendo colocar todo mundo contra ele. Quem está entendendo aqui, pessoal? É a cólera. Ela contamina. E tem irmão que, por causa da sua imaturidade, ele faz desse jeito. Isso é uma armadilha do diabo, irmão. Isso mostra que você precisa amadurecer e resolver suas questões com aquele que você está chateado. Para de ficar comentando seus infortúnios com os outros. Vai lá com a pessoa e se acerta. Não fica de cara virada. Vá se acertar. Você está entendendo, sim ou não? Então a amargura é a mágoa. A ira que me faz pecar, eu tenho que tomar cuidado com ela. Eu tenho que também tomar cuidado com a cólera. Que mais? E gritaria. Sempre no meio de uma briga tem gritaria. Tem ou não tem? Sempre quando tem alguém chateado, tem uma gritaria. Tem alguém que levantou a voz, tem alguém que falou mais alto que o outro. Sempre tem. E ele está falando: cuidado com isso aí também, gritaria. Deixa eu explicar para você: crente não grita. Amém, pessoal? Crente não grita. Esse negócio do crente ficar falando alto na casa para os vizinhos ouvir, irmão, isso é ridículo. Nós não podemos ser assim.
A gente vai morar, e as nossas vizinhas vão, rapaz, mas mora alguém aí mesmo? Mora. Rapaz, não dá nem para ouvir a voz desse povo. É só quando eles ligam o som aí, conta o louvor deles. É só nessa hora que a gente ouve a voz desses crentes. Mas nunca vi alguém brigando, a mulher pegando o rolo de macarrão para bater no marido, gritando, as panelas quebrando. Nunca vi um negócio desse. Quando vai brigar com os filhos, nunca vi a voz dessa mãe alterada brigando com os filhos. Não tem gritaria. O povo de Deus não grita. Que mais? Ele fala da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, da blasfêmia, que é uma mentira. Cuidado para não levantar uma blasfêmia, falar algo que você não sabe. Isso gera uma mágoa, meu amado, um rancor. Você prejudica alguém de uma maneira que você não tem noção. Não abra a boca para falar o que tu não sabe. Pastor, eu já sei, eu presumo que o sentimento dele é esse. Eu já conheço essa gentinha, pastor. Eles têm isso no coração. Calma, você não conhece o coração de ninguém. E outra coisa, se a pessoa está na presença de Deus, o coração muda. E você está julgando a pessoa pelo passado dela, porque no passado ela era assim, e você acha que toda vez que ela toma uma atitude é porque ela não mudou nada, e de repente não foi a intenção. Cuidado. Blasfêmia. Que mais? Blasfêmias e toda malícia. Cuidado para não ser malicioso, interpretar as coisas erradas. Seja tirada de entre vós. Isso aqui é para ser arrancado. A mágoa não pode existir no nosso meio. Rancor não pode existir no nosso meio. Ressentimento não pode existir no nosso meio. A ira não é para existir no nosso meio, porque ela pode te fazer pecar. Tem que tomar um cuidado muito grande. Ela vem, eu sei que ela vem. Para mim e para você, tem coisa que chateia a gente, eu sei. E a gente não é de ferro. Tem coisa que chateia mesmo. Mas cuidado para não pecar. Cuidado para não falar coisas que você se arrepende depois. Pastor, eu fiquei tão irado com meu filho que eu dei uma surra no meu filho, pastor. E depois eu me arrependi. Poxa, não precisava bater na criança. Não foi para tanto. Pois é, a ira. Irmão, nesses anos pregando o evangelho, eu já atendi o que eu já atendi de pai, que falou: pastor, eu não sei bater no meu filho. Eu não sei, eu machuco. Falei: cara, que doideira é essa? Como é que você vai machucar teu filho? Não é para machucar, é uma disciplina, não é para machucar. Você quer espancar a criança, quer desmaiar, pronto, agora ele aprendeu. Que isso? Só para você ter noção, eu atendi um caso numa igreja que eu passei, que a criança é aqueles pais antigos que quando a criança atravessava no meio, o pai só dava aquela olhada. Talvez você foi criado assim. Ou então a criança interrompendo na hora que o pai está conversando com o adulto. É pai, é. O pai só dá aquela olhada. Daqui a pouco a gente conversa. E essa menina, ela me relatou isso. Ela falou: pastor, eu atravessei no meio da conversa do meu pai. Depois que eu me dei conta, eu falei: meu Deus do céu. Meu pai só deu aquela olhada, sorriu, e eu pensei: está tudo bem. Ele sorriu, está de boa. E aí eu fiquei aqui meio assim, mas aí eu fui brincar. A visita foi embora, meu pai está ali sorrindo. Aí eu entrei dentro de casa, ele está sorrindo. Fui tomar banho. Quando eu saio do banho, irmão, aqueles pais antigos, irmão, que não batiam no filho com tapa, com vara, com chinela havaiana. Não é nem chinelo, é chinela. Não era assim não, era no murro. Ela falou: pastor, eu tinha 8 anos de idade. Quando eu saí do banheiro, meu pai estava atrás da porta. Ele me deu um murro nas costas. Pum! Eu já caí. Ele subiu em cima de mim e começou a socar minhas costas até eu desmaiar. O que é isso, pastor? É a ira que te faz pecar, que gera esse descontrole abrupto. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por isso que Paulo está dizendo: olha, tira a mágoa do teu coração, tira a ira, tira o ódio. Você vai dar lugar ao diabo se você não tirar.
Você vai entristecer o Espírito Santo se você não tirar. Se você não se resolver com quem você tem que se resolver, você vai entristecer o Espírito Santo. Tira a raiva, tira o ódio, tira o rancor, tira a ira, tira a blasfêmia, tira a gritaria. Pare com isso. Pare de ficar encolarizando os outros. Pare com isso. Vai se resolver com quem tem que se resolver. Pare de ser malicioso. Isso tem que ser arrancado de nós. E ele continua falando do mesmo assunto, dizendo: como é que tem que ser o comportamento então? Verso 32: antes, em vez de sair, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que Ele espera de nós, o que Deus espera de nós é que sejamos benignos e misericordiosos. Benignos é o ato de fazer o bem, de fazer, não é só ter bondade aqui dentro, é de fazer o bem. E quando a gente está com ira, está magoado, a gente não faz o bem não, a gente faz, se fizer com a cara daquele tamanho, e logo as pessoas percebem, ele não fez de coração, ela não fez de coração. Isso acaba com a gente. Ele está falando: seja benigno, seja misericordioso. Irmão, lembra que um dia você vai precisar de misericórdia. Não esquece disso não. Sabe o que o Senhor Jesus nos ensinou a respeito disso? Ele falou: sede misericordioso, porque o misericordioso vai alcançar misericórdia. Eu fico vendo a galera gostar de apontar o dedo para quem caiu. Sabia que esse cara não prestava, sabia que ele é isso, aquilo outro. Daqui a pouco cai no mesmo erro do que você apontou. No mesmo erro. Todo mundo é contra. Eu vi uma advogada falar isso. Todo mundo é contra o habeas corpus, até que você precise dele. Não, bandido tem que estar preso mesmo, não pode soltar essa raça não. Até você cometer o crime e você precisar do habeas corpus. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Você está falando que não tem misericórdia de ninguém, é taxativo com o pecado dos outros. E quando você pecar? Porque você não é perfeito. E quando você errar? Sabe o que Jesus nos ensinou? Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido, hein? Do mesmo jeitinho que você mediu os outros, você vai ser medido. É por isso que eu tento tratar as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado. Se a pessoa pecou, pastor, pequei, eu errei, eu já me coloco no lugar da pessoa. Falei: e se fosse eu? Eu gostaria que meu pastor tivesse misericórdia de mim e me ajudasse, me tirasse do fundo do poço, olhasse para mim: irmão, eu vou te ajudar, você vai sair desse buraco, Deus vai levantar você, irmão, em nome de Jesus. É o que eu gostaria que fizesse por mim. Agir com misericórdia. É o que Paulo está dizendo. Perdoando uns aos outros. Você está com mágoa do irmão? Vai lá se acertar, irmão. E para complementar, lembra que eu falei para você que tem horas que é difícil da gente perdoar? Tem hora que é mais complicado. E por que isso acontece, pastor? Quando a ferida é mais profunda, a gente tem mais dificuldade realmente de perdoar. E aí a gente vai precisar fazer isso bem aqui. Abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios. Volta só um pouquinho aí. 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Quando a ferida é mais profunda, é mais difícil. Quem está compreendendo a mensagem até aqui? Está conseguindo entender? Muito bem. Quando a gente alimenta a mágoa no nosso coração, ressentimento, rancor, você não vai só perder batalha para o diabo não, você vai perder com Deus. Você vai deixar de receber coisas que Deus tem para você. Que isso, pastor? Eu vou te provar já já. A gente chega lá. Mas a princípio, olha só, pastor, eu estou com dificuldade de liberar perdão para quem me ofendeu, quem me machucou. Muito bem. Verso 10 diz assim:
Segunda carta aos Coríntios 2, verso 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, quer dizer, eu também precisei fazer isso. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, eu precisei fazer isso na presença de quem? O fiz na presença de Cristo. Mas por quê? Para que não sejamos vencidos por quem? É isso que está escrito na sua Bíblia também? Paulo também foi apunhalado pelas costas, Paulo também foi maltratado, Paulo também foi traído. O que você imaginar fizeram com Paulo também. E tinha hora que ele não conseguia perdoar. Qual era o subterfúgio dele, a maneira que ele usava para poder alcançar o tratar de Deus? Porque aqui não estamos falando de engolir sapo. É importante ressaltar isso aqui. Deus não está ensinando você a engolir sapo. Deus está falando que precisa ser tratado a ferida. A mágoa é uma ferida, o ressentimento é uma ferida, e para muitos ainda está aberta, não foi tratada. E na tua cabeça você está falando, pastor, eu vou engolir mais esse sapo. Não é engolir sapo não, você tem que ser tratado, irmão. Senão você não consegue perdoar ninguém. É por isso que tem coisa que é mais difícil de perdoar, porque uma coisa é você cair e se ralar, outra coisa é você ferir, abrir, ter uma fratura exposta, é outro nível, é outra coisa. Dependendo do que fizeram com você, dependendo do tamanho do abuso, da humilhação que você passou, você vai precisar entrar na presença de Cristo para ser tratado. Por isso que Paulo falou: se vocês tiverem que perdoar, eu também tive. E teve ocasiões que eu tive que entrar na presença de Cristo, porque eu não conseguia perdoar o cidadão. Eu olhava para ele, me subia aquele ódio, me subia aquela raiva. Eu tinha que entrar na presença de Jesus. Eu falei: Jesus, eu estou chateado, eu não consigo olhar para a cara do cidadão. Ele fez o que fez, e vem com essa cara lambida para o meu lado. Está difícil, não estou conseguindo, não estou. Preciso que o Senhor trate aqui dentro, a ferida está aberta. O Senhor tem um bálsamo para curar a minha dor. E você precisa entrar diante de Deus para Deus sarar você. O fato de você não conseguir perdoar é porque a ferida está aberta, irmão. Por isso que quando toca, dói. Eu tenho uma cicatriz na batata da perna, quando eu estava andando de bicicleta, quando eu era criança. Eu caí e a coroa da bicicleta, aqueles dentes cravaram na minha panturrilha. Até hoje eu tenho essa cicatriz. Conseguiu cravar 3 dentes da coroa na minha perna. E eu nunca me esqueci disso. Só que hoje, quando eu toco, não dói. Sabe por quê? Está sarado. Está sarado. Mas se eu tocar e doer, está inflamado, está infeccionado, o negócio está sério. Eu preciso de um tratamento. É por isso que muitas pessoas não conseguem perdoar. A ferida está aberta, não foi tratada por Cristo. Por isso Paulo está dizendo: eu precisei entrar na presença dele para ele me tratar, para eu conseguir. Porque se eu não fizesse isso, ele complementa dizendo: para que não sejamos vencidos por quem? Aqui está a explicação de muitas pessoas não conseguirem vencer certas coisas na vida. Com mágoa, como é que você vai vencer? Lembra que eu falei no começo da pregação? O ladrão entrou dentro da sua casa, amarrou você, mãos e pés, deixou você largado no chão, e você querendo expulsar o ladrão. Como é que expulsa o ladrão amarrado, irmão? Você consegue entender? É isso que Paulo está dizendo: se eu não entrasse na presença de Cristo, eu seria vencido pelo diabo. Lembra que nós lemos lá em Efésios: não deis lugar, porque se der lugar, ele vence. Não é que o diabo ficou mais forte, ou que ele tem mais força do que Deus. Nunca ele tem mais força do que Deus. Mas o problema é quando a gente cai na armadilha dele e quer bater de frente com ele. Aí não dá.
Você está amarrado por ele, não dá para expulsar ele. Você consegue entender? Paulo falou: eu tive que entrar na presença de Deus, para Deus me curar, me tratar, para eu não ser vencido por Satanás. E aí ele complementa dizendo, verso 11: porque não ignoramos os seus ardis. Ele é ardiloso, ele cria ali as maneiras dele para poder derrubar o ser humano. Ele não tem escrúpulo não. Pode ser homem, menino, velho, novo, não tem esse negócio para ele não. Ele é terrível. Se ele puder ele derrubar, ele derruba. Se ele puder tocar no teu filho, ele toca. Lança uma enfermidade no teu filho e fica olhando para a tua cara, rindo de você, enquanto teu filho está ali sofrendo. Ele é terrível. A gente não pode brincar com ele não. E eu fico vendo as pessoas alimentando os seus corações, deixando dia após dia aquela ira. Ele vai carregando aquela ira dia após dia, carregando aquela mágoa dia após dia. O diabo, isso é desse jeito que eu te amarro. Você vai ir lá para a igreja, vai fazer oração para expulsar a mim, mas não vai expulsar coisa nenhuma. Pode ficar gritando lá à vontade. Você não vai me mandar embora. Eu te amarrei, você caiu na minha armadilha. Você não pode fazer nada. Precisamos despertar quanto a isso. Diga: eu preciso despertar quanto a isso. Você consegue entender isso? Ainda mais nós que lutamos pela nossa família, irmão. O diabo às vezes usa a nossa casa para tentar nos ofender, nos ferir. Ele é terrível. Pessoas que a gente ajudou, estendeu a mão, se levantam contra nós. Isso é estratégia, ele é ardiloso, é a estratégia dele. No momento de fraqueza da pessoa, o diabo usa ela contra nós. E a gente precisa ter discernimento para perceber essas coisas. Você precisa entrar na presença de Deus se você não está conseguindo perdoar. É isso que Paulo disse. Para complementar, vamos lá, Mateus capítulo meia dúzia. Então você perde diante do diabo. Você vai perder diante do diabo se você não limpar teu coração. Mas você vai perder diante de Deus. Eu vou te mostrar agora, Mateus 6. Você conseguiu achar aí? Mateus 6, o verso 14. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina aí. Você conhece esse trecho, ó. 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Irmão, isso aqui é muito sério. O ato de perdoar significa ter acesso a Deus. A Bíblia Sagrada diz que a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados. Isaías 59 fala sobre isso. Os meus pecados fazem Deus ficar de um lado e eu do outro. Mas quando eu sou perdoado, eu volto a ter acesso. Agora, se Deus está falando para mim que eu não liberando perdão para outra pessoa, eu não tenho perdão, então significa que eu vou ficar como? Completamente separado. Não, mas eu tenho fé em Deus. Pode ficar com a sua fé em Deus, mas vai continuar separado. Não, mas eu creio muito em Deus. Pode continuar crendo, mas vai continuar separado. Você não libera o perdão, então não tem aproximação. Uma das coisas que o apóstolo Paulo disse que Jesus veio cumprir aqui na terra, foi o ministério da reconciliação. Jesus reconciliou os homens com Deus. Só que quando eu alimento a mágoa no meu coração, acabou. Essa reconciliação não existe para mim. Porque eu escolhi não dar o braço a torcer, mantendo o meu ego. Não porque eu estou certo,
não vou me dobrar. Não é questão de se dobrar, é questão de ser inteligente. Perdoa quem tiver que perdoar. Não vale a pena segurar esse ressentimento, porque isso vai lhe custar a sua separação com Deus. Não vale a pena alimentar esse negócio no teu coração. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Pois é, e é por saber o que você passou e perceber que você está separado, é que vai sofrer muito mais. Isso é uma armadilha que o diabo criou para você. E aí você só quer liberar perdão para alguém se merecer. Para com isso. Nem eu e você merecemos o perdão de Deus, e Ele nos perdoou. E aí agora, para você liberar perdão para os outros têm que merecer. Mas não foi esse o critério que Deus usou com você, querido. O Salmo 107, me perdoe se eu estiver enganado, se for o 107 ou 103, fala que Deus não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Ainda bem que Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades, porque se tratasse, a gente estava dentro d'água. Aí a gente vem agora e não quer liberar o perdão para alguém, porque a gente acha que a pessoa não merece. Mas quando você precisou de perdão, você não falou para Deus: Deus, eu mereço. Você sabia que não merecia, mas Deus foi tão misericordioso e lhe perdoou. Então não cai nessa, não caia nessa de você tentar segurar o perdão de alguém. Libera. Chateou você, vai lá. Se a pessoa não pedir perdão para você, libere mesmo assim. Pastor, diante do Espírito Santo, eu perdoo essa pessoa em nome de Cristo, mesmo que ele nunca me peça perdão. Pastor, em nome de Jesus, ele já está perdoado em nome de Cristo. Pronto, eu libero ele, libero meu coração. Eu quero ter acesso a Deus. Faça isso. Termine o ano com o coração limpo, sem chateação com ninguém, com as mãos limpas, coração puro. Vou te apontar mais uma questão. Falei para você, quando você tem mágoa no coração, você não perde só para o diabo não, você vai perder com Deus. Aqui você não recebe nenhum perdão e vai ficar sem a graça de Deus. Hebreus capítulo 12. Irmão, isso aqui é muito sério. Desde ontem eu estou com essa palavra no meu coração. Desde ontem o Espírito Santo está me incomodando. Fala sobre mágoa, fala sobre mágoa. Cheguei hoje na igreja cedo. Quando eu cheguei, já fui pegando a Bíblia, já juntando os versículos que eu lembrava, fui pesquisando para achar outros versículos que encaixavam com o que Deus tinha me mostrado. E aí estou compartilhando com você agora. Hebreus 12, verso 14. Você conhece esse trecho? E diz assim: segui a paz com quem, pessoal? Com quem você ama, amém? Não é assim que está escrito, não? Segui a paz com quem? Com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? Você percebe que tem duas coisas que me fazem ver Deus. A primeira delas é seguir a paz com todo mundo. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu vou lá e me resolvo com a pessoa logo. Eu quero ter paz com todo mundo. Isso me faz ver Deus na minha vida. Não é só ver Deus na glória, no dia que você morrer, não. Ver Deus aqui, na sua vida, operando na sua casa, na sua família. Ver Deus. Um dos quesitos necessários é: você precisa ter paz com todos. O segundo quesito é santificação, se separar das coisas erradas. Essas duas coisas fazem você ver Deus na sua vida. E quando eu tenho mágoa de alguém, isso já bloqueia e eu já não consigo ver Deus. E você pode observar, pessoas que têm mágoa no coração, a vida dela amarrou, travou bem ali. A vida daquele que te ofendeu, que te prejudicou, parece que a vida dele sempre está fluindo. E você fica revoltado. Quanto mais você olha para a vida do transgressor, mais revoltado você fica. Rapaz, para ele está tudo certo, e eu aqui que fui prejudicado, minha vida está travada. É lógico, você está preso, você caiu numa armadilha. E a armadilha daquele lá, o diabo está preparando também. Ninguém fica isento. Mas o diabo já conseguiu te prender bem aqui. Então você precisa entender: paz
com todos. E que mais? Olha só, aí ele vai aprofundar. Verso 15: tendo o cuidado, isso aqui você tem que ter cuidado, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quer dizer, sem a paz com todos, sem a santificação, você vai ser privado da graça. Graça é o favor que você não merece. Coisas que acontecem na sua vida que você não merece, essas coisas não vão acontecer mais. Você vai ficar sem. Você vai ficar questionando: meu Deus, por que a coisa não acontece mais? Antigamente eu recebia coisas que eu não merecia, agora está tudo travado. Você tem mágoa, você tem ressentimento. Isso te trava. Você se privou da graça, ficou sem a graça. Diz mais: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça e de que nenhuma raiz de amargura, mágoa, ressentimento, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Cuidado para esse sentimento não brotar em você. Você vai ficar sem a graça, vai ficar sem o favor de Deus. Agora talvez isso é uma resposta para muitas pessoas, porque tem coisa que não acontece para ti, e tu está orando, e tu está buscando, e está fazendo jejum, e está fazendo tudo. Você fala: meu Deus, eu não faço mal para ninguém, vou para a igreja, jejum, leio Bíblia, oro. O que está acontecendo? Por que para mim não vai? Porque você foi privado. Você não pode receber a graça. Você está numa armadilha. Mas hoje é dia da igreja de Cristo, aqui em Codó, se livrar dessa armadilha. Libera o perdão para quem for. Já se projete para você pedir perdão se você ofendeu alguém. Não termine esse ano de cara virada com alguém. Por mais que seja um pequeno desentendimento, vá se acertar. Pastor, a pessoa mora longe, ligue para a pessoa. Falou: ó, fulano, me desculpa, Deus está me incomodando aqui, eu preciso falar contigo. Naquele dia a gente se desentendeu, falei umas besteiras para você, olha, mas em nome de Jesus, Deus está me mudando aqui, eu não quero mais ser dessa forma, quero lhe pedir perdão pelo que eu falei para você. Me perdoe, eu estou com a cabeça quente. Hoje Deus tem me transformado, eu não sou mais essa mesma pessoa, e por isso Deus está me incomodando para me acertar contigo. Pastor, e se a pessoa não quiser me perdoar? Ore por ela, porque às vezes a ferida que tu fez é muito grande, e ela não vai sarar assim. Não vai sarar. Você vai ter que orar por ela, para Jesus curar ela, para ela conseguir lhe perdoar. Você consegue entender? E a mesma coisa é você. Pastor, a minha ferida, quem fez a ferida em mim é grande, eu não consigo perdoar essa pessoa. Você vai precisar orar, entrar na presença de Jesus, para Ele tratar você, até você conseguir liberar o perdão para essa pessoa. Mesmo que ela nunca venha até você confessar o pecado, pedir perdão, libere mesmo assim. Você vai ver que a sua vida vai fluir. Se essa era uma armadilha que o diabo estava te segurando, a partir de hoje, em nome de Jesus, isso não vai te segurar mais. Amém, queridos? Deu para entender essa mensagem hoje? Quero que você guarde no seu coração. Não vale a pena segurar esse tipo de sentimento dentro de você. E eu provei dentro da palavra que você precisa se libertar desse negócio. Pastor, mas até quando eu vou ficar perdoando essas pessoas? Perguntaram isso para Jesus. Os discípulos perguntaram: mestre, até quando eles pecarão contra nós e teremos que perdoar? Você lembra qual foi a resposta do mestre? 70 vezes. Você já parou para pensar quanto é isso? 490 vezes. Se a pessoa pecar contra você 490 vezes, a mesma pessoa, e vier a você pedindo perdão porque está arrependido, perdoe. Perdoe. Mas eu garanto para você que não vai chegar a esse número todo não, porque Deus vai tratar com ela. O fato da pessoa já estar se arrependendo e vir até você pedir perdão,
significa que Deus já está tratando no coração dela, então não vai precisar pecar 490 vezes. Você pode ter certeza que não chega a esse número. Ela está arrependida, por isso veio pedir. Amém? Eu quero orar por você, e eu creio que a partir de hoje o Espírito Santo já vai lhe incomodar para você ir se acertar com quem tiver que se acertar. E se tiver que liberar perdão, vamos liberar. Vamos pôr uma pedra nesse negócio. Vamos ficar bem, em paz com todos, em nome de Jesus. Todo mundo tem defeito, e uma hora nós pecamos também e precisamos da misericórdia do Senhor. Se põe de pé, vamos orar. Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que o Senhor nos permite ter hoje. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Tem gente que precisava disso. É tão ruim ser derrotado e não saber por que está sendo derrotado. É tão complicado lutar sem certeza que vai vencer. Mas o teu Espírito tratou de maneira tão profunda, através da exposição da palavra. O Senhor foi modelando, foi ensinando, foi mostrando, e essa pessoa foi ouvindo, e a ficha foi caindo. E toda aquela fortaleza que essa pessoa tinha, toda a resistência que essa pessoa tinha, foi desmoronando. E ela foi percebendo, ele foi percebendo que é necessário liberar o perdão. Se alguém lhe machucou, se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe humilhou, se alguém lhe prejudicou, não vale a pena segurar essa mágoa no seu coração. Abra o teu coração aqui agora, porque em nome de Jesus, à medida que você liberar o perdão, Satanás vai perder a força na sua vida. Satanás não vai mais amarrar a sua vida, em nome de Jesus. Ele não vai segurar mais o teu crescimento espiritual. Ele não vai mais segurar a sua vida. Deus vai poder trabalhar no seu coração. Talvez essa área da sua vida Deus não poderia tratar porque você não deixava. Mas hoje o Espírito Santo está aqui, e é Ele quem tratou com você. Ele tem um bálsamo para sarar a tua dor, para curar você. De fato você foi ferido, foi afligido, foi alvejado, mas o Senhor pode curar você. Ele vai te curar para você curar outras pessoas. Ele vai te levantar para você levantar outras pessoas. Em nome de Jesus. Não só curar você, mas talvez fazer com que você vá lá pedir perdão para quem você ofendeu, resolver as indiferenças olhando olho no olho, conversar mesmo com a pessoa e falar a verdade, sem meias verdades, não, toda a verdade. Espírito Santo, faz uma obra linda nessa igreja. Nós queremos ser mais maduros espiritualmente, queremos crescer diante do Senhor, e sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui para nos ajudar, em nome de Jesus. Quero aprender com Jesus, eu quero seguir os passos de Jesus.
família de Deus, vamos viver o amor. Deus é o amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar, diga. Quero amar a Deus. Isso é muito forte. Sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Diga comigo, Senhor Jesus, me ajuda a viver a tua palavra. E eu sei que a partir de hoje o Senhor está tratando as minhas feridas, as minhas dores, e também me capacitando para que eu possa pedir perdão para quem eu ofendi. Me ajuda a terminar esse ano com o coração limpo na tua presença. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte.